E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aquele nosso projetinho. Na parte 3 nós fizemos as factories, populamos nosso banco de dados, dá para fazer bastante coisa com eles. Agora nós vamos criar os controllers. Se você não sabe o que é controller ainda, eu recomendo que você dê uma lida, uma pesquisadinha sobre MVC, que não dá tempo de eu explicar agora, isso tem que ser numa outra série. Aqui, os controllers, nesse controller que a gente vai fazer agora, ele vai cuidar dos autores, os autores dos posts. O controller vai pegar uma requisição no navegador quando a pessoa digita o endereço e vai retornar uma resposta, chamar uma página, fazer alguma coisa. Ou pegar dados no banco. E deixa eu mostrar o primeiro. Aliás, deixa eu mostrar uma rota para vocês, porque os controllers trabalham com as rotas. Quando a gente digita um endereço aqui no navegador, a gente está passando uma rota e aí lá essa rota é processada pelo controller de uma forma. Quando a gente entra aqui no, deixa eu colocar o servidor. Quando a gente entra aqui no barra, né, na raiz do site, ele vem e coloca isso aqui. Para a gente ver o que está acontecendo aqui, eu vou abrir o arquivo de rotas, que é o route web.php. Aqui, quando a gente entra na raiz, ele chama uma view chamada welcome. Então, as views ficam aqui em resources, views, e ele tem aqui welcome. Esse, fechei a janela errada. Esse welcome, resources, views, welcome. Esse welcome é o que está aparecendo no navegador aqui pra gente. Então, fazemos a requisição aqui, ele bate no arquivo de rotas e vê o que ele tem que fazer. No nosso caso, nós vamos colocar aqui no navegador, nós vamos colocar barra authors e ele, por enquanto, não vai para lugar nenhum porque essa página não existe, né? Nós vamos fazer agora. Deixa eu parar o servidor aqui. Fechar esse arquivo. Então nós vamos abrir o arquivo de rotas de novo. Eu vou tirar essa rota que nós não vamos mais usar e vou colocar essa aqui. Então, quando eu chamar a URL authors, ele vai para o author controller. E como eu disse para ele que isso aqui é um resource é uma classe que tem os métodos necessários para a gente tratar o CRUD dele no banco, né? Ele tem, quando a gente criar esse controller como um resource, ele já vai ter lá o create, edit, destroy, o show, todos os métodos que a gente precisa para tratar esse cara, para mostrar na tela, para gravar no banco de dados, para fazer um monte de coisa. E agora nós vamos criar o controller, que eu não criei ainda. Então é php artisan make controller author controller e eu tenho que dizer que ele é um resource. Se eu não disser, ele vai criar uma classe chamada author controller sem método nenhum dentro. Passando aqui, ele vai criar uma porção de métodos que eu já vou mostrar para vocês. Ah, eu errei aqui. Deixa eu pegar a minha colinha. Ah, tá, eu escrevi errado. Aqui é resource.
Pronto, criou. Aqui a gente vai abrir ele agora. É no HTTP controllers HTTP controllers author controller.php. O Vim não tinha indexado ainda, ele não apareceu na busca, por isso o arquivo é novo. Então aqui, ó, tem o controller, tem o index que a gente vai usar esse index para mostrar todos os autores, que é o que a gente espera quando a gente entrar nessa página aqui, né? /authors. Eu parei o servidor, né? Deixa eu iniciar o servidor de novo. Então vamos aqui. Aqui para ele chamar todos os autores e mandar na tela pra gente. Então, para fazer isso eu vou pegar aqui o código que eu já fiz, né? Vou pegar só esse aqui para começar. Aqui ele fala que os autores vão ser todos os autores que estão no banco de dados. Isso aqui é só para fazer uma firula para ficar mais bonitinho na tela. Porque por enquanto a gente não vai fazer o HTML ainda, ele vai mandar esse retorno direto daqui. E aí eu vou dar o retorno para ele. Então, ele disse o que é essa variável, né, o que são os autores, e retornou para a tela. Vamos ver agora se isso está funcionando. O servidor está rodando. Quando a gente chega no authors, ele vai lá para o método index, que é o primeiro. Então, deu erro aqui, vamos ver. Tá, ele não achou o author. Aqui eu tenho que importar use app author. Então agora vamos lá. Viu, ó, temos os autores aqui. Tínhamos cadastrado 10 lá na nossa factory. Os 10 estão aqui. Ele traz assim, ó, ID, nome, todos os dados que estão lá, inclusive data de criação, data de update. Claro, se eu quiser formatar isso aqui, eu faço uma página HTML, pego esses dados aqui e nós vamos fazer isso nos próximos vídeos, mas no momento eu só vou mostrar um pouco mais bonito isso, só que de outra forma. Vou montar um texto pequenininho com isso aqui mesmo. E vai ficar assim. Deixa eu consertar essa. Isso. Indentar para cá. Aqui eu estou pegando todos os autores. Aliás, eu estou fazendo join entre os autores e os posts. Isso aqui é só para quê? Para mostrar o ID, o nome e o e-mail apenas, para não mostrar aquelas datas, né, que ele apareceu lá. Mas eu fiz esse join para mostrar quantos posts cada autor tem. Vai mostrar a lista dos autores e quantos posts cada um deles tem. É só para mostrar que dá para a gente fazer dessa forma aqui. E aqui eu dou aquele mesmo return. Vou copiar daqui para não correr o risco de eu digitar errado. E é mais rápido também. Eu já fiz essa parte. Agora vamos atualizar lá. Vocês vão ver que já vai ficar diferente, ó. Eita, eu errei. Ah, tá, porque... Desculpa, pessoal, tô fazendo tudo aqui na hora, sim. Aqui eu tenho que usar o Illuminate barra suporte. Ó, eu não sei de cor. Eu vou copiar daqui, né? Copiaria daqui se eu tivesse colocado aqui. Illuminate.
ver a mensagem de erro aqui. Não sei, vou fazer assim, ó. Eu devia ter feito essa colinha aqui para eu lembrar. Ou devia estar usando um editor melhor, né? Eu acho que é Illuminate Facades DB. Alguma coisa assim. É isso aqui, ó. Desculpa pelo atraso e pela vergonha que eu passei. Vamos lá. Aqui. Agora ele vai enxergar a nossa classe DB. Ah, não. Use. Isso, ó. Apareceu lá. Agora, deixa eu colocar ele bonitinho aqui como eu tinha colocado antes, né? Com esse JSON encode, para ele ficar mais bonitinho. Isso, agora aparece o ID, o nome do autor e quantos posts ele tem. Certo? Vai ser uma informação útil quando a gente for fazer a nossa página HTML mesmo. Então terminamos aqui. Por enquanto não vamos mexer com HTML. Então o que nós fizemos? Pegamos a nossa rota, dissemos que quando alguém entrar na rota authors, ele ia chamar o author controller, e como a gente está fazendo authors e não está fazendo barra nada, ele vai no index, que é o primeiro. Se a gente for aqui no console, dá para a gente ver aqui as rotas. PHP Artisan Route List. Tá vendo? Ele listou tudo que a gente pode colocar no navegador. Ó, authors, ele vai para o index. Authors, se tiver a requisição post. Quando a gente vai na URL authors, se for get, ele retorna o método index do controller authors. Esse método também chamado de action. Se o método for post, se você mandar uma requisição post para o URL authors através de um formulário, ele vai chamar o authors.store, que é o que vai fazer a gravação. Se for get no authors/create, ele fez isso, ele gerou essas coisas sozinho quando a gente criou o controller, o resource. Então, create, ele vai para authors.create. Aqui, se a gente passar o authors barra o ID do cara, ele vai para o show. E aqui, se o método for put e a gente chama pelo ID através de um formulário, ele vai no update. Se o método for delete, ele vai para o método destroy. E se o método da requisição for get e ele passar o ID barra edit, ele vai para o método edit do nosso controller. Então é mais ou menos isso o que o controller faz e o que a rota faz. Agora nós vamos mostrar só um autor, que vai ser no método show. E aí a rota vai ser authors barra o ID do autor, né? E é claro, eu vou copiar aqui o código para ficar mais fácil, né? E aqui eu vou lá pro método show. Tá aqui. Já trouxe tudo indentado para cá.
Aqui eu estou usando o HereDoc, tá? Por isso que esse text é o marcador. Aqui começa o HereDoc e aqui termina o HereDoc. HereDoc é muito interessante no PHP também. Ele diz que a partir desse ponto onde eu começo o HereDoc, tudo que eu colocar aqui para baixo ele vai exibir na tela formatado dessa forma, com essa indentação aqui, essas primeiras colunas vazias. Eu posso escrever o texto que for, posso interpolar com variáveis aqui que ele vai escrever dessa forma. Só que aqui, o finalzinho, a marca do fim, não pode ter nada antes, por isso que eu coloquei ela aqui na coluna 0 do texto. Então aqui ele vai pegar o autor. Esse autor, na hora que ele vai para o método show, a gente vai passar o ID e com isso ele já vai saber quem é esse autor. E aqui ele já vai mostrar, aqui eu estou dizendo que esse autor tem um número de posts. E aí aqui eu começo o texto, né? Eu fiz esse texto aqui só para poder ganhar um tempo e não ter que fazer o HTML agora para poder explicar como funciona o controller. Depois, na hora que for fazer as views, a gente mexe com HTML. Vamos mexer com cada coisa de uma vez, senão vai ter dúvida de HTML que vai atrapalhar o objetivo desse vídeo que não é mexer com HTML. Então tem o ID, eu pego o autor, ID, name, autor name, e-mail, autor e-mail, e assim vai. E aqui eu retorno ele pré-formatado. Vamos lá, vou rodar aqui o servidor de novo. E a gente vai pegar um autor aqui, pegar o autor de ID 6, vai essa Elna. Então eu vou no authors barra 6. E ele vai mostrar aqui, ó. Elna Miller e ela tem 4 posts. Que é a informação que a gente tinha na outra página, que ela tem 4 posts. Então viu que prático? Aqui colocamos a nossa rota authors barra ID. Ele vai lá para a rota, para o arquivo de rota, vê que ele tem que chamar o controller author controller. E ele sabe que passando o ID e sendo o método get aqui do navegador, ele vai chamar o método show de lá. E aqui no nosso método show a gente pega e mostra o cara. Ou eu chamaria uma view aqui e passaria os dados desse cara num HTML bonitinho, com bootstrap. Eu falo bootstrap porque eu só sei usar bootstrap, eu não entendo tanto de HTML, de front-end. Mas a gente vai fazer isso depois. Por enquanto nós não vamos mexer no front-end. E aqui, bom, criar, editar e deletar autores. Nas próximas partes eu vou implementar isso. Aqui eu deixei link de referência para vocês lerem. Se quiser, eu recomendo muito que vocês leiam a documentação, se quiser aprender o framework. Eu estou aprendendo, eu aprendo um pouquinho e passo aqui para vocês. Aprendo mais um pouco e passo aqui para vocês. Por isso que eu erro, volto, faço de novo, mas é o fato de colocar, de fazer o vídeo e disponibilizar ajuda muito a fixar o conhecimento. E eu espero que vocês gostem. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, eu vou dividir em mais alguns vídeos. Obrigado, um abraço.